paz do Senhor Jesus. Mais uma pré-aula para a classe de jovens, Escola Bíblica Dominical CPAD, lições do segundo trimestre de 2023. A lição de número 4 traz como título: O Bom Pastor está comigo. Este é o canal O Som do Clarim. Você pode se inscrever nesse botãozinho vermelho aí abaixo, ativar o sininho de notificações e também colocar seus comentários aí em nossos vídeos. O texto principal está no Salmo 23, versos 1 e 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Resumo da lição: o Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e, por isso, tudo preenche. Importante é que esta lição ela traz objetivos interessantes. Vamos ver aqui. Primeiro, apresentar um panorama do Salmo 23. Segundo, compreender o porquê da plena confiança em Deus. E terceiro, explicar o que é a plena provisão do Pai Celestial. Então, este Salmo 23 é um salmo excelente. É o Salmo do Bom Pastor. Então, o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele cuida das suas ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pasto. E interessante é que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O texto bíblico está no Salmo 23, versos de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A introdução de nossa lição, jovens, alunos, professores, superintendentes, ela fala que o Salmo 23 traz uma palavra-chave, que é confiança. E neste salmo, Deus aparece como o pastor e o anfitrião do salmista. E nós devemos aproveitar realmente a palavra de Deus, porque ela fala diretamente para nós. A palavra de Deus, ela vem direcionada exatamente para nós. O panorama do Salmo 23, no primeiro subtópico, fala da confiança em Deus. Este salmo é um salmo de Davi. É um salmo interessante porque Davi, ele coloca o Senhor como seu pastor e diz que nada há de lhe faltar e nada realmente lhe faltou. Está nos lábios da maioria dos cristãos a mesma expressão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo esse salmo, que fala da confiança no Senhor, da confiança em Deus. Por isso, muitos cristãos, quando passam por momentos de estresse, ansiedade, angústia e até em depressão, encontram no Salmo 23 o consolo, o descanso para a sua alma, porque o Senhor, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso descanso. E a Bíblia nos convida a aproveitar a sombra do Onipotente e descansar. Todo leitor atento vai perceber um ambiente de oásis que brota das letras do Salmo 23. É um oásis realmente. Toda alma que se encontra cansada poderá encontrar descanso nessa porção da palavra de Deus. Não só aqui no Salmo 23, mas em todos os salmos nós temos aí um tesouro realmente de inestimável valor e nós podemos encontrar no Salmo 23 esse oásis. Veremos então que este salmo traz duas imagens, a do pastor e a do anfitrião.
O pastor está nos versos de 1 a 4 e o anfitrião dos versos 5 e 6. Vamos ver a estrutura desse Salmo 23. Primeiro, a imagem do pastor. O pastor, ele está revelado aqui nas atividades, não é, que tem um pastor de ovelhas, ou vamos dizer assim, um pastor lá de Israel ou da Palestina, que realmente cuidava das suas ovelhas no campo, alimentava e as satisfazia, guiava, orientava, recuperava quando estas se encontravam machucadas, protegia diante do perigo e não as deixava sozinhas, cuidando então, dando-lhe conforto. No Novo Testamento, nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o bom pastor. Em João capítulo 10 está escrito que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, dá a vida pelas suas ovelhas. As características de um bom pastor são mencionadas por Jesus e encontradas aqui no Salmo 23. Podemos conferir João 10 com o Salmo 23 e vamos observar. O nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça o seu pastor. João 10,16. Jesus diz que as ovelhas ouvem a sua voz e seguem-no, né? E assim as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. A estrutura do Salmo 23, no caso aqui agora, do anfitrião. A imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus. Porque aqui no Salmo 23 está a provisão. No contexto, Deus é apresentado como aquele que oferece um banquete aos seus filhos diante dos que se tornam seus adversários e trabalharam para prejudicá-los. Então, há uma mesa ali perante os inimigos. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele experimentou, por meio de muitas conspirações no reinado de Israel, tantas adversidades e tantos inimigos. Então, ele tinha experiência vasta. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso, misericordioso com o seu servo. Então, observe a importância desse salmo para o nosso deleite espiritual, para a nossa plena vida espiritual. Aqui na segunda parte fala da plena confiança em Deus, o Senhor como nosso pastor. Lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, Deus é visto como o pastor do seu povo em Gênesis 49, 24. No Salmo, à luz da experiência de Davi, ele apacenta as ovelhas. O salmista recobra essa imagem de Deus como o seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Deus é o supremo pastor do seu povo e, por assim dizer, nada sentiremos falta de tudo aquilo que necessitamos. Filipenses 4:13 diz que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele supre, guarda, sara as feridas, ele supre nossas necessidades, nos guarda e sara nossas feridas, inclusive feridas da alma. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor, querido jovem? Diante desse contexto de tanto sofrimento, tantas tragédias, veja que várias tragédias estão acontecendo exatamente agora em nosso país. E quem tem sido o seu fiel pastor? O Senhor Jesus tem sido o seu pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar que, como bom pastor, Deus preenche por completo a sua vida. Você pode afirmar isso? O Senhor Jesus Cristo, ele preenche todas as nossas necessidades. O Senhor que trata a alma, o segundo subtópico, ele trata a alma, porque a alma humana ela precisa desse cuidado divino. Esses dois versículos mostram como Deus preenche o interior do ser humano. Diz aqui, deitar em verdes pastos e guiar a águas tranquilas. Então isso
remonta à ideia de quietude da alma. Por isso, no versículo 3, ou no verso 3, o salmista diz: refrigera a minha alma. Assim, tratada e descansada, essa alma receberá instruções para andar em retidão e justiça. Esse tratamento interior é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, dizendo que o nosso homem interior deve se renovar de dia em dia nos desafios exteriores. Assim, cada vez mais que nos relacionamos com o Senhor Jesus Cristo, temos a nossa vida interior renovada. O Senhor nos renova. Podemos testemunhar isso em quaisquer áreas de nossa vida. O Senhor tem renovado nossa alma, nosso espírito, as nossas forças, a nossa mente. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Então, o terceiro tópico fala de o Senhor está conosco. Ele prometeu estar conosco. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele, não quer dizer que não passaremos por situações de perigos, por dificuldades, por aflições. Passaremos sim, mas o Senhor está conosco. Observe que Deus não livrou os 3 jovens de caírem na fornalha, mas os livrou lá na fornalha. Daniel, Deus não o livrou de cair, de ser jogado, lançado na cova dos leões, mas o Senhor estava com Daniel lá dentro da cova dos leões. Então, Ele está conosco, não importa a situação. E o Salmo, no verso 4, diz: Tu estás comigo. Que declaração de confiança! O pastor está na jornada da alma do salmista. Por isso ele sabe que, ainda que esse momento inseguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas não nos deixaria sem a segurança da sua presença. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem já experimentou o refrigério do Senhor em momentos difíceis, sabe o quanto Ele é bom e cuida de nós. Precisamos desse refrigério. Permita que a letra, a beleza e a realidade espiritual desse salmo inunde a sua alma e, como ovelha do bom pastor, você possa encontrar refúgio debaixo do seu cajado. Então, o Senhor ele está pronto a alimentar a sua vida, sua alma, seu espírito. Deixe o Senhor trabalhar em seu coração. No último tópico, que é o terceiro, vamos falar sobre a plena provisão de Deus. Ele é o nosso provedor. A impotência dos adversários diante da provisão de Deus. Olha que interessante. Saindo da imagem do campo para a de uma casa, a expressão preparas uma mesa traz a ideia de o anfitrião convidar o justo para uma refeição. Nela, os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos dizem que aqui aparece a imagem da demonstração pública que um rei oriental fazia para honrar alguém na presença de todos. Uma mesa na presença dos inimigos. Então, o nosso Rei Jesus, ele faz isso conosco. Nesse sentido, os inimigos estariam presentes diante da honraria do rei. E isso lembra um pouco o episódio de Mardoqueu, em que Amã, o inimigo dele, teve de honrá-lo. Observou a história lá de Esther, capítulo 6, de 1 a 11? Então, o Salmo mostra Deus honrando o salmista, ungindo-o com óleo, segundo os estudiosos, um óleo perfumoso ou perfumado, que representava hospitalidade e favor. E, transbordando o cálice, simboliza a grande generosidade do anfitrião. Lembre-se de que Deus já tratou assim conosco. Muitos pecadores com vidas destruídas já foram completamente restaurados por Deus e servidos por Ele com graça, com abundância de bênçãos, bênçãos espirituais e também bênçãos materiais sem medida, porque a medida de Deus é transbordante. Podemos afirmar que milhares de pessoas que outrora
foram vítimas de palavras que outrora lhes constrangeram, hoje contemplam uma realidade de bênção inimagináveis. Bênçãos sem contar, são bênçãos inúmeras. Hoje chegou o dia da mesa farta. Bondade e misericórdia do Senhor. Aqui, como consequência de tudo o que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que a sua vida será conduzida debaixo da bondade e misericórdia de Deus. Tem coisa melhor? Estar debaixo da bondade e da misericórdia de Deus? A cada dia que nós possamos experimentar essa realidade também em nossa vida, até a volta do Senhor Jesus. Por último, habitando na casa do Senhor. O salmista, ele esperava habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, por dias sem fim. Quando fala longos dias, significa dias sem fim. Ou todos os dias da minha vida. Ou ainda, para todo sempre. Aqui a ideia é de servir a Deus por toda a vida. Nesse contexto, não há como olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião de nossas vidas. Como cristãos, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. Por isso, devemos perseverar para que o Senhor, quando Ele voltar, nos achar fiéis servindo assim. Então, a melhor forma de fazer assim é estar em comunhão com outros jovens, em comunhão com os irmãos, em comunhão com todos e esperando Jesus, fazendo a obra de Deus. Jovem, que Deus possa abençoar grandemente sua vida, que você possa aproveitar a sua juventude servindo ao Senhor e honrando o Senhor, isso é maravilhoso. A todos o nosso muito obrigado, comente aqui embaixo nossas lições, nossas pré-aulas e se quiser outras pré-aulas anteriores, visite nossas playlists, tá bom? Vamos orar ao Senhor e agradecer por tudo. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos em nome de Jesus por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia. Ó eterno e glorioso Deus, te pedimos a tua bênção e já te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.